Olá, pessoal! Hoje eu vou resolver com vocês as atividades que eu passei no dia 7/4, a última atividade do primeiro bimestre. Tá? Quando eu estava fazendo a correção, eu percebi que vocês ficaram com algumas dúvidas quanto a essa atividade, então nós vamos tirar essas dúvidas agora. Essa primeira atividade baseia-se na definição de substâncias simples e substâncias compostas, ok? O modelo atômico que nos dá base para classificar as substâncias em simples ou compostas é o modelo atômico de Dalton. O modelo mais simples que tem ao longo da história do desenvolvimento dos modelos atômicos, ok? É aquele da bola de bilhar, de forma que a gente sabe que os átomos de um mesmo elemento químico são todos iguais. E os átomos de elementos químicos diferentes se diferem quanto a tamanho, o quanto eles pesam, entre outras propriedades. Ok? Olha, uma das formas mais simples da gente dizer qual substância simples e qual substância composta é olhando a fórmula química dessa substância. Se você tiver a fórmula química da substância, você olhando a fórmula química, dá para você saber se ela é simples ou composta, ok? Se uma substância ela é formada por átomos de um elemento químico só, ela é simples. Se ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes, ela é composta, ok? Outra característica é o que acontece com uma substância quando ela sofre o processo de degradação. Se uma substância, ela pode ser decomposta, ou seja, se ela pode, uma substância forma outras substâncias mais simples, significa que aquela substância que sofreu a decomposição, ela é uma substância composta, ok? Se você passa uma substância por algum processo, tenta degradar ela e ela não se degrada às substâncias mais simples, significa que essa substância já é simples. Olha aqui, pessoal. Nessa primeira aqui, olha, com relação à substância O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que olha, pessoal, essa primeira aqui, O2. Esse 2 aqui significa que eu tenho dois átomos do elemento químico O, que a gente chama ele de oxigênio. Dois átomos do elemento químico O formando essa substância. São dois átomos de um mesmo elemento químico, correto? Então, essa substância aqui, ela é simples. Essa daqui, H2. Esse 2 significa que nós temos dois átomos do elemento químico H. Então, nós temos dois átomos de um mesmo elemento químico formando essa substância. Então, essa daqui também é simples. Esse daqui, pessoal, H2O. O que esse 2 significa aqui? Depois do H, que eu tenho dois átomos do elemento químico H e um átomo. Olha, o que nós temos depois do O? Nada, né? Se nós não temos nada, significa que eu só tenho um átomo do elemento químico O. Isso que essa fórmula aqui significa. Dois átomos do elemento químico H e um átomo do elemento químico O. Ok? Então, são três átomos formando essa substância. Dois de um elemento químico e um de outro elemento químico, correto? Então, pessoal, essa substância aqui, ela é composta, beleza? É formada por mais de um tipo de elemento químico. Essa daqui, Pb. Pb é o chumbo, ok? Os metais, a forma de escrever as substâncias formadas pelos metais é só escrever a fórmula do elemento químico mesmo, tá? Esse Pb aqui é o chumbo. Olha, perceba que nós temos um P maiúsculo e um B minúsculo. A gente não pode colocar P maiúsculo, B maiúsculo para escrever essa fórmula aqui. Porque quando a gente tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, significa que essas duas letras são o símbolo de um elemento químico, nesse caso, o chumbo, ok?
Então, aqui nós temos uma substância formada por só um tipo de elemento químico, o chumbo. Então, esse daqui também é uma substância simples. Esse daqui, olha, CO2. C maiúsculo, O maiúsculo, não é isso? Então, aqui eu tenho dois elementos químicos. Se eu colocasse C maiúsculo e O minúsculo, esse CO estaria representando um elemento químico só, o cobalto. Mas aqui, como nós temos duas letras maiúsculas, aqui o C é o símbolo do elemento químico carbono e o O maiúsculo é o símbolo do elemento químico oxigênio. Então, essa substância é formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Não esqueçam dessa explicação, pessoal, porque isso aqui a gente vai usar por todo o ensino médio, tá bom? Então, CO2, formado por átomos de elementos químicos diferentes, não é isso? Então, é uma substância composta. Esse daqui, O3, três átomos do elemento químico oxigênio, formado por só um tipo de elemento químico, então é simples também. C maiúsculo, A minúsculo, O maiúsculo. Quantos elementos químicos nós temos aqui? Dois. Ca, C maiúsculo, A minúsculo, representa um elemento químico, o cálcio. E o O maiúsculo representa outro elemento químico, o oxigênio. Então, essa substância ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Então, é uma substância composta também. Beleza? Aqui, S8. S8 é uma substância formada por 8 átomos do elemento químico S, por só um tipo de elemento químico, então é simples também, beleza? Então vamos ver as alternativas. Letra A. Todas são substâncias simples? Não, nós temos várias compostas aí, né? B. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Não, nós temos o Pb, que é também uma substância simples, e o S8, que também é uma substância simples. C. Todas são substâncias compostas? Não, tem várias substâncias simples aí dentre essas, ok? D. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? S8 não é substância composta, né? E nós temos a água, o H2O aí também, que é uma substância composta. Beleza? Letra E. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples? Tem mais alguma substância simples sem ser essas aqui, que está na alternativa E? Não. Todas as outras substâncias são compostas. Só essas que são simples. Então, a resposta correta é a letra E, beleza? Vamos para número 2. A seguir, são fornecidas as fórmulas de um grupo de substâncias químicas. H2O, que a gente já viu que é uma substância composta, né? HI, olha, H maiúsculo, I maiúsculo. Então, essa substância é formada por um átomo de elemento H e um átomo de elemento do elemento I. O I é o iodo, ok? Então, essa substância é uma substância composta. CO2 a gente já viu, né? HCl, H maiúsculo, C maiúsculo, L minúsculo. Então, aqui a gente tem dois elementos químicos, H, que é o hidrogênio, e Cl, que é o cloro, ok? Então, essa substância também é uma substância composta. H2S, dois átomos do elemento H e um do elemento S, que é o enxofre. Substância composta também, não é? SO2, S maiúsculo, O maiúsculo. Dois elementos químicos diferentes. Um átomo do elemento químico S, dois átomos do elemento químico O. Substância composta também. Olha aqui, pessoal. Lembra que eu falei do CO, que pode ser o cobalto? Mas o cobalto é quando nós temos um C maiúsculo e o O minúsculo. Aqui a gente tem o C maiúsculo e o O maiúsculo. Tá vendo? Esse daqui, então, é formado por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, também uma substância composta. Na é o sódio, um elemento químico só, Cl, o cloro, um elemento químico só. Então, NaCl também uma substância composta.
CH4, C maiúsculo, H maiúsculo, dois tipos de elementos químicos, um átomo do C e 4 átomos de H. Também uma substância composta. CO2 a gente já viu, né? Já tá até ali. H2SO4. Isso daqui é formado por dois átomos do elemento H, um átomo do elemento S e 4 átomos do elemento O. Substância composta. SiO2. S maiúsculo e minúsculo. Si, então, representa o elemento químico silício, que é um elemento químico só. Si representa um elemento químico só. E o oxigênio. Então, nessa substância aqui, a gente tem dois átomos de O e um átomo de Si, beleza? H3PO4, três átomos de H, um átomo de P, 4 átomos de O, beleza? O2, H3PO4 é uma substância composta, assim como o SiO2, né? O O2, formado por dois átomos do elemento químico O, substância simples. AgCl, um átomo de Ag, A maiúsculo e G minúsculo, representa o elemento químico prata. O Cl a gente já viu que é o cloro, né? Então, esse daqui é uma substância composta. H2CO3, dois átomos de H, um de C, 3 de O. Beleza? Substância composta. NH3, N maiúsculo, H maiúsculo, então dois tipos de elemento químico. Um de N e 3 de H. Beleza? Então, pessoal, olhando aqui, quais delas são substâncias simples? Só o O2. Aí eu percebi que muita gente foi da internet lá e copiou, né, a resposta, porque colocou elementos químicos que nem estavam aqui nessa sequência, né? Vamos tentar fazer, pessoal, quando vocês tentam passar o professor para trás, vocês estão passando vocês mesmos, tá bom? Não adianta você ficar copiando da internet se você não entendeu. Você vai precisar desses conceitos lá na frente. Então, é muito mais fácil, muito melhor você falar com o professor para tirar as dúvidas. E eu sempre mostrei para vocês que eu estou disponível para tirar as dúvidas. Beleza? Letra B. Quais delas são substâncias compostas? Todas as outras, tirando o O2, são substâncias compostas. Todas elas. H2O, HI, CO2, HCl, H2S, SO2, CO, NaCl, CH4, CO2, H2SO4, SiO2, H3PO4, AgCl, H2CO3, NH3. Beleza? Número 3. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples ou composta. No esquema abaixo, cada bolinha, essa bolinha branca por dentro, essa bolinha escura por dentro e essa bolinha com um X representa um átomo de elemento químico diferente. Então, essa daqui representa um átomo de um elemento químico, um determinado elemento químico. Esse daqui de outro elemento químico diferente desse. E esse aqui um átomo de um terceiro elemento químico diferente dos outros. Porque nós, segundo o modelo atômico de Dalton, a gente teria que representar os átomos de forma diferente, seja em tamanho, seja em cor, tá? É uma forma mais simples de representar. Conforme a representação da imagem da quantidade de moléculas, substância simples e substância composta, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, aqui dentro, aqui, olha, nós teríamos quantas moléculas aqui? Nós temos essa primeira molécula, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, nós temos 5 moléculas, beleza? Dentre essas moléculas aqui, quais são simples e quais são compostas? Essa daqui é formada por átomos de elementos químicos iguais, não é? Olha, duas bolinhas brancas representam dois átomos do mesmo elemento químico. Então, essa daqui é simples. Esse aqui tem 3 átomos de elementos do mesmo elemento químico. Olha, 3 bolinhas escuras, então representam o mesmo elemento químico.
Então, aqui também é uma simples. Essa daqui, formada por 2 átomos desse elemento químico, do mesmo elemento químico. Também é simples. Então, nós temos 3 moléculas que representam substâncias simples. E essas outras duas aqui, olha, essa daqui representa uma substância formada por átomos de elementos químicos diferentes. Observaram? Aqui também uma molécula formada por 3 átomos de elementos químicos diferentes. Então, essas duas aqui são compostas e essas 3 aqui são simples, beleza? Então, pessoal, a alternativa correta seria a letra C. 5 moléculas, 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas, ok? Então, assim, nós resolvemos as atividades desse dia, tá? Depois eu vou resolver outras com vocês. Se ficar com dúvida, fala comigo, beleza? Até mais, pessoal. Boa semana